que nós de fora, né, nós acompanhamos e na maioria das vezes a gente percebe que a medicina é um sacerdócio. Sacerdócio eu me refiro assim, não tem final de semana, feriado, dia santo, né? Então, a minha pergunta é, por que o doutor escolheu a medicina e principalmente por que a área de pediatria, né? Nós sabemos que é uma área muito sensível, exige muito cuidado, muita atenção, não que as outras não exijam, mas claro, certamente aí para nós pais, nossos filhos são o nosso tesouro, né? Então toda essa responsabilidade acaba sendo refletida ali no pediatra. E como é ter essa atividade diária que é receber os bebês que vêm ao mundo? Olha, Jorge, pode falar um pouquinho mais perto, doutor, disso. É uma coisa maravilhosa atender criança, né? Já perdi as contas, 30 anos atendendo criança. Eu terminei a residência em 91, de lá para cá, no Exército, apesar de 94, quando eu fui chamado, fui para Uruguaiana, e a gente tinha que atender, a cada 15 dias eu tinha um plantão geral, que eu atendia os militares, né? Ficava no hospital militar atendendo os militares que ficavam para campo, que chegavam doentes. Basicamente era ambulatório de infantil, né? Também era pediatria, né? E a medicina veio para mim lá nos meus 9 anos, na 5ª série, o professor de Educação Moral e Cívica juntou a turma e perguntou o que a gente queria ser, a profissão. E eu fui, e a turma riu de mim porque eu disse assim, ou padre ou médico. Eu acho que eu acertei, né? Porque sim. Não sei se não se tornou padre. Não sei se eu seria um bom padre, não rolou. Né? E aí o pessoal riu, e o professor disse, não, vamos respeitar o colega e tal, né? Porque na época, nos 9, 10 anos, eu participava muito da igreja, né? Então a gente era sábado de noite à missa, a gente ia lá, preparava a liturgia, uma leitura era sempre minha, né? Aí eu fiz aqueles cursinhos lá de Nazaré, que na época eram quase Emaús era para adolescentes, 18 anos, e eu fiz o Nazaré. Então eu era muito envolvido com a Igreja Católica. Daí esse negócio de ser padre. Mas, graças a Deus, eu pendi para o outro lado, né, que fui para a área da medicina, e a pediatria foi uma escolha pelo meu pediatra. Eu admirava muito o meu pediatra, né, que é falecido hoje já, ele tem 2 filhos pediatras lá em Bagé, e era um pediatra maravilhoso, um cara muito estudioso e que estava sempre pronto, não importava a hora. Era uma época que a minha mãe não tinha convênio, não tinha nada naquela época, né? Se chamava INAMPS, que é o novo SUS, vamos dizer assim, e ele atendia independente do horário e deixava lá um cheque lá para tantos dias. Era uma pessoa muito querida da família. E daí, acho que foi uma escolha meio óbvia, assim, seguir esse passo. Durante a faculdade, você vai para algumas áreas, você pende para algumas áreas, faz estágio em todas as áreas, né? Nas áreas básicas, que é clínica médica, gineco e obstetrícia, pediatria e cirurgia. Mas quando você tem contato com os pediatras, parece que são pessoas diferentes, são pessoas mais carinhosas, o pessoal até brinca comigo quando vai fazer uma receitinha, o bebezinho, aquele inho carinhoso. Né? Então, foi uma coisa quase que óbvia, assim, eu ir para o lado da pediatria. Então, e me realizo atendendo as crianças até hoje. A outra pergunta tua foi sobre as salas de parto. É maravilhoso, né? Claro que eu trabalhei muito mais. Quando eu fui o primeiro pediatra a chegar na cidade. Depois veio a Ana Paula. Quando abriu o Hospital São Lucas, era eu e a Ana Paula. Tu imagina uma cidade jovem, uma cidade com a população fértil, de adolescente, de recém-casados. Era criança todo dia. Então era eu e ela de plantão, se revezando. Então eu perdi a conta quantos atendimentos todos esses anos. Né, hoje eu não faço mais plantão geral no hospital, então eu estou mais atendo às salas de parto. Quando a população pede por mim, eu estou lá, atendendo com o maior prazer, sempre a população. Depois de tantos anos fazendo isso, claro que não é algo que cause, assim, que nem a gente ouve falar, né? O pai que vai assistir um parto, por exemplo,
né? Ou passar mal, né? Porque vê aquela cena. Então, a gente vê, eu pergunto como é trazer os bebês ao mundo, porque a primeira pessoa que pega nas mãos aquele ser humano é o médico, né? É o médico que está fazendo o parto, né? Ele pega nas mãos e graças a isso que ele vem ao mundo, porque se não tivesse isso, teria muito mais problemas, imagino, né, doutor? Com certeza, com certeza. Eu sempre converso com as pacientes quando vão conversar comigo antes, para assistir a sala de parto. Geralmente os colegas mandam, vai lá, escolhe teu pediatra, vai lá conversar com o doutor Jaime antes, até para a gente se conhecer. Sim. E eu sempre falo a mesma coisa para todas as mães. A gente quer estar lá na sala, rezando e esperando, torcendo para que o nenê venha com saúde e que a gente tenha o mínimo trabalho necessário, que é pegar o nenê, que é secá-lo, aspirar secreções quando precisa, pesar, medir, vestir e devolver para a mãe. Então, esse é o melhor trabalho. Mas por que o pediatra está lá? O pediatra está lá para que, se esse nenê nascer com alguma dificuldade respiratória, está lá um cara que entende do negócio para dar os primeiros socorros para essa criança. Que bacana, fantástico, é uma profissão fantástica. Eu vou